Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo, estou aqui com o Ruben. Olá, Ruben. Olá pessoal. E temos aqui o nosso convidado desta semana, o Arthur. Viva Arthur, Olá, viva. tudo bem? Já há um tempinho que a gente Tudo não se bem. via ao vivo, não é? É verdade, é verdade. Mas pronto, ainda bem que conseguimos desta vez juntar-nos, que espero que seja uma conversa porreira. E certamente será, que eu sei que tens muitas e boas histórias para nos Vai contares, ser. não é? Para quem não conhece o Arthur, eu hoje vou fazer a introdução, para cobrar aqui um bocado o clichê que é sempre o Ruben, que é que o Ruben é que normalmente é aquele responsável por fazer as introduções dos nossos convidados. Hoje sou eu, e é com muito gosto também que apresento aqui o Arthur. Arthur nasceu em Vendas Novas, não é? É licenciado em Engenharia Agrícola, na cidade de Évora, e também frequentou o mestrado em Estatística e Gestão de Informação. Gosta muito de trekking, também poder falar um bocado sobre isso, para quem estiver a ouvir e que gosta de trekking, pode ser que tenha aqui umas sugestões bem interessantes da parte do Arthur. Pratica natação, ainda praticas natação, não é? Arthur, confirmas? Ainda. Quer dizer, agora não. Mas... Agora não, pronto, agora só na banheira. Nesta altura, somente na banheira, não é? Portanto, e também faz viagens de aventura e fotografia de viagem, e é realmente esse o tópico que traz aqui o Arthur hoje ao nosso podcast, é fotografia de viagem. Mas podemos então, se calhar, começar por essa parte da fotografia, que é... Lembras-te da tua primeira memória de fotografia relacionada com fotografia? Como é que a fotografia entrou na tua vida? Lembro, sim, senhor. É engraçado. Eu já tenho, sou um bocadinho mais velho do que tu. Eu faço este ano 50 anos. E comecei a fotografar, curiosamente, muito cedo. Eu, quando tinha 6, 7 anos, não consigo precisar se tinha 6, se tinha 7, recebi a minha primeira máquina fotográfica. E foi um brinquedo, como qualquer outro brinquedo. O bom disto tudo é que comecei a desenvolver o gosto pela fotografia com essa primeira máquina, uma Meikai, ainda está na Papalégua, está lá, e comecei a desenvolver o gosto pela fotografia perfeitamente como qualquer criança fotografa, olhando para aquilo como um brinquedo. Qual foi a parte importante disto? É que, curiosamente, a minha mãe pagava-me as revelações dos rolos. Olha, boa. Rolos de 6, de 12, de 24, depois havia de 36 fotografias, e isso teve altos e baixos, e ia fotografando conforme me dava na gana, e assim tive até a adolescência. Depois, quando eu comecei a fotografar, ou a interessar-me mais a sério pela fotografia, foi quando duas coisas aconteceram em simultâneo. Os meus pais, não sei porquê, saíram, foram à Espanha, foram viajar, tipo, umas férias. Os meus pais viajavam muito pouco. Mas dessa vez sei que saíram, foram à Espanha, foram a Ceuta, foram a, não sei se a Gibraltar, mas foram por aí. E trouxeram uma máquina totalmente mecânica e manual, uma Zenit russa, daquelas que estão para partir nozes e pinhões. Olha o Ruben a confere. Exatamente. Totalmente manual, e paralelamente a isso apareceu uma enciclopédia que era a enciclopédia do vídeo e da fotografia. E estávamos em 1986 ou 7, ou coisa do género. E eu tenho essa enciclopédia. E comecei a ler sobre fotografia, a experimentar tentativa e erro. Nunca fiz nenhum curso. Nunca fiz nenhum curso de fotografia. Depois fiz um mais tarde, já andava na universidade de revelação, preto e branco. Mas nessa fase, ainda foi pré-universitário, comecei a fotografar as coisas que tinha ao pé de casa, portanto não era fotografia de viagem. Nessa altura, para quem vivia numa vila do Alentejo, que hoje é a cidade, mais conhecida pelas bifanas do que por outra coisa qualquer. Bem boas. Quem vivia aí tinha que esperar, muitas vezes, uma semana para ter as fotografias na mão, porque mandava-se revelar, nem sempre se podia revelar lá em Vendas Novas, às vezes tinham que esperar que alguém fosse a Évora, entregar-lhe os rolos, revelar, depois trazer. Portanto, havia aquele espaço ali de uma semana para saber quantas é que estão tremidas, quantas é que ficaram boas. Ficavas ansioso com esse... Ficava. Então não. Sim. E depois havia fase em que estava muito addicted à coisa, estava muito desejoso de ver os resultados, em outras fases estava mais liberto. Mas a fotografia foi daqueles... a minha paixão mais antiga. Foi uma coisa que sempre me acompanhou. Eu hoje continuo a dizer, num dia que me reformo, eu quero pôr-me mochila às costas e fotografar o mundo.
É aquilo que eu quero fazer. Mais ainda? Se tiver saúde e Mais dinheiro ainda? para Mas já lá vamos, mas já lá vamos. sim, mas é uma das coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto imenso de fotografar, gosto imenso de trekking, como tu disseste. Gosto muito de natureza, gosto muito de fotografar paisagem. Cada vez mais gosto de pôr pessoas nas paisagens, mas tenho imensa fotografia só de paisagem. E foi assim que comecei a fotografar. Portanto, eu sei exatamente quando é que a coisa começou. Sei exatamente quais foram os passos que fui dando e o que é que contribuiu para fotografar mais ou menos. Depois, tive a sorte de enverdar por uma profissão que me permite viajar, que me permite viajar bastante. E na realidade, a Papaléguas foi criada, em certa forma, pelo meu gosto pela fotografia e pela fotografia de viagem e pelo gosto de viajar. Portanto, eu já não sei muito bem se viajo para fotografar, se fotografo para viajar. Portanto, neste caso Estão não as será duas tanto assim. interligadas. Estão as duas interligadas, no fundo. Interligadas, interligadas, mas é um hobby, continua a ser hobby. Eu não quero pôr nem de perto nem de longe ao pé de nenhum profissional. Não é, nunca foi. Nem sei se algum dia será esse o meu interesse, mas é um hobby que eu levo muito a sério. É um hobby que eu gosto muito, por uma razão simples, porque permite partilhar o mundo, permite partilhar sensações que tiveste, permite partilhar locais, permite partilhar histórias e uma imagem. Hoje em dia o vídeo é muito importante, mas eu continuo a ter um olhar de fotógrafo e não de videógrafo quando vou a algum sítio. Eu forço-me a fazer vídeos, mas não me sai naturalmente. Porque até profissionalmente, cada vez mais importante, o vídeo assume uma importância cada vez maior. Mas eu, quando olho para uma imagem, olho sempre numa perspectiva fotográfica e nunca de um vídeo. Seguramente que há coisas que se tocam, mas há um mundo que vai entre um e outro. E eu continuo sempre a olhar como um frame. Nunca vejo Sim. aquilo a andar. Pois. É engraçado, mas é engraçado estás a dizer isso, não é? Ainda mais hoje em dia, como disseste bem, o vídeo está presente em tudo e mesmo assim, para muitos de nós, ainda é a maneira como a gente vê as coisas, não é? Ainda é muito aquele enquadramento, mas é engraçado, é um desafio curioso. Por acaso acho que é engraçado teres falado nisso. Eu penso que quando tu estás, se tu olhares estás em viagem, eu concordo não discuto que há histórias que se contam muito melhor em vídeo. Sim, pode facilitar o áudio também, não é? O acréscimo do som, ajuda ali a. Então, Sim. tens mais dimensões que podes aportar à história. Mas o ato sublime de congelares uma história num frame, é brutal, é brutal. E isso hoje em dia, com a facilidade que tens em ter acesso ao vídeo, mais sublime se torna conseguires isolar uma história numa imagem. Não sei se me faço explicar. E isso em viagem, sobretudo para destinos, alguns dos destinos que eu tenho a sorte de poder visitar, há coisas que são únicas, há sítios que são únicos, às vezes nem tanto pela beleza da imagem em si, nem tanto pela parte técnica ou pela composição, mas pela história que consegue encerrar uma imagem que é única porque pouca gente vê aquilo. Pouca gente consegue. E a memória consegues ali criar. Exato, tu tens imagens hoje em dia que te fazem sonhar, que são muito bonitas, esteticamente são. A luz está perfeita, o enquadramento está perfeito, Deus fez aquilo e foi descansar, não é? Como às vezes costumo dizer. Mas hoje em dia, às vezes, os desafios são outros. Eu querer mostrar, querer inspirar, às vezes. Hoje vais ao Google e estás cheio de fotografias bonitas. É uma questão tens uma série de coisas com fotografias bonitas. E isso faz com que cada vez mais seja importante tu conseguires isolar num frame, num fotograma, uma história. Uma história, uma mensagem, ou seja. Sim. E em viagem isso pode ser inspirador. Que é isso sempre que eu procuro. É quando eu mostro uma imagem, alguém dizer: eu quero ir ali também. Ou eu gostava de ter estado ali. E é curioso porque eu às vezes gostava de ter uma ligação no meu cérebro USB para poder ligar para a malta conseguir ver aquilo que eu tive a felicidade de já ver na vida. E sabes que
Eu não me lembro quando estive contigo no Japão se eu levava a câmara. Eu acho que sim. Sim. Eu acho que levava uma câmara. Mas eu as últimas vezes que estive no Japão, eu estou a falar do Japão, porque foi aí que nós nos conhecemos. As últimas vezes que estive no Japão não levei câmara. As últimas 2 vezes não levei câmara. Que heresia. É um sacrilégio. Mas fotografei imenso com o telefone. Precisamente para me distanciar dessa situação de, ok, quero ter a imagem bonita com não sei quantos pixels para poder editar, para poder tirar o ruído, para poder... Não, deixa-me lá tirar um snapshot daquilo que é o meu... porque já lá tive tantas vezes que havia sítios que se repetiam muito, mas eram sempre novos, de certa forma. E não deixei de fazer imagens interessantes com o telemóvel. Não deixei de captar histórias interessantes com o telemóvel. Diferentes, até porque com o sensor do telemóvel às vezes consegues até tecnicamente conseguir profundidades de câmera e coisas do género mais facilmente, em alguns casos. Mas também assim consegui fazer algumas coisas engraçadas. E entretanto acho que já me perdi. Não, mas foi engraçado porque essas nossas conversas são assim, não é? A malta vai começando aqui a conversar e é interessante ver, porque certamente tens muitas histórias para nos contar mais lá para a frente, não é? Que acho que isso também vai ser muito curioso para quem nos estiver a ouvir. Eu próprio também estou curioso para saber algumas histórias porque sei que tens mesmo muitas histórias, já são muitas viagens que tens aí na bagagem, não é? Na mala. Tens noção de quantos países já visitaste até agora? Não. E vou-te confessar uma coisa. Ainda ontem, um fotógrafo também, o Artur Cabral, não sei se conhecem, que fotografa muito África, muito safari, faz muita fotografia dessa, mandou-me daqueles desafios do Instagram para... Acho que há uma aplicação que se chama Beam, que tu descarregas, metes lá os países que vais okay. Para teres uma noção dos quais países já visitaste. Ok. Sim. Nunca contei, não tenciono contar, rejeitei o desafio. Não, por uma coisa muito simples. Eu de facto já viajei muito, mas se me perguntas, conheces bem algum país, eu tenho que te dizer que não. Para conhecer um país, e isso é a diferença, às vezes, no caso da fotografia, entre fotografares a alma do país e fotografares o país. Para mim são coisas totalmente diferentes. E eu sou um fotógrafo de superfície, porque nunca tive tempo suficiente num país para poder entrar naquelas coisas. Ou seja, não quer dizer que não saiam grandes fotografias quando tu és o fotógrafo de superfície, entre aspas, quando passas 15 dias no país. Não é isso que eu estou a dizer. É que às vezes precisas de estar lá um bocadinho mais sem câmara para perceberes, para olhares, porque olhar é importantíssimo, para desenhares. Observar muitas coisas. Exato. E isso faz-me com que eu nunca tenha contado os países, porque eu considero-me um viajante, não um viajante no sentido, já lá estive, mas nunca entrei a fundo. Há países que não te deixam entrar a fundo. O Japão é um deles. Tu no Japão serás sempre um estrangeiro. Vivas lá o tempo que viveres, serás sempre um estrangeiro e é muito difícil entrar naquela cultura. Mas há outros países que se tu viveres 6 meses, 1 ano, poderias começar a entrosar-te, a criar amigos. No meu caso, não sou assim. Não aconteceu ser assim. Portanto, eu de facto já viajei muito, de facto já repeti muitos países. Se tu me perguntares quantos países é que já foste mais que uma vez, também nunca contei. Mas se calhar, sei lá, já não falo do Japão, porque o Japão, eu guiava grupos no Japão e fui, não sei, 12, 13 vezes ao Japão. Mas, sei lá, a Rússia... Diz? Quem me dera. Mas a Rússia, tive já 3 ou 4 vezes na Rússia, tive várias vezes na Turquia, há muitos países que eu repito. Não necessariamente no mesmo itinerário. No caso do Japão era, porque eu estava a trabalhar, estava a guiar grupos, portanto o itinerário era só quando eu ia mais cedo ou ficava mais tempo. Normalmente ia mais cedo, antes dos grupos chegarem, ia a sítios que não ia convosco, com os grupos que guiava. Mas aí fazia basicamente o mesmo itinerário. Os outros países que eu regresso para zonas diferentes e o que é engraçado, por exemplo, não sendo uma história, também o é. O caso da Islândia. Eu tive a sorte de estar na Islândia num 21 de junho e num 21 de dezembro. Os dois.
inverno, solstícios, de inverno e de verão. E são 2 países totalmente diferentes. 2 países que não têm nada a ver um com o outro. É uma diferença da noite para o dia. Totalmente. Mas é isso mesmo. Mas é literal. Sim, exatamente. É factual. É factual. E do ponto de vista de oportunidades fotográficas, há N, quer num, quer no outro. E isso faz com que, pronto, isto para dizer que às vezes é preciso estar nos sítios para considerar que se conhecem. Portanto, quando me perguntam quantos países já visitaste, a resposta é: eu já estive em muitos, já conheço muita coisa. Agora, a fundo, isso é outra conversa. E respondendo curto e grosso à pergunta, não sei, não contei. Uma das minhas filhas, a minha filha mais velha, ela contou 58 países, sendo que a maioria foi comigo. Portanto, não sei, algures aí para os 60 e tais, 70, não faço ideia. Já é uma boa coleção, pá. Sim, já é, mas são quase 200 países, o copo está meio vazio. Está meio cheio. Está meio cheio. Sim. Tu, quando vais nessas viagens, como é que normalmente fazes a tua preparação? Especialmente quando são sítios que já conheces e quando são sítios que não conheces? Há alguma coisa que mude na maneira como preparas quando vais sozinho, quando vais em grupo? O que é que normalmente estudas? Tens atenção à literatura? Vais conhecer um bocadinho aqueles guias e conhecer mais os locais? Olha, aquilo que eu normalmente faço quando viajo, eu como disse no início, muitas vezes quando viajo sozinho, viajo também em trabalho, ou prospecção para novos destinos, para preparar novas viagens. Depois, a preparação para uma viagem depende muito do tipo de viagem. Se é uma viagem de trekking, se não é uma viagem de trekking, se é uma viagem de montanha, porque isso tem a ver com o equipamento e com o peso com que levas. E do ponto de vista fotográfico, com o tipo de câmera que vais levar. Câmera, lentes, tudo o que está associado. Aquilo que eu faço normalmente, eu quando viajo sozinho, sou um tipo um bocado estranho. Se viajo sozinho, perco. Normalmente, raramente uso mapas. Quando estou nas cidades, tenho uma ideia geral e gosto-me de perder. E hoje em dia é fácil, quando quiseres encontrar-te, basta ligares o telefone e consegues ver onde é que estás. Mas mesmo quando era em papel, eu não... tinha um mapa, sim, tinha uma ideia, mas não me preparava muito. Aquilo que eu faço é ler sobre os destinos, ler alguma coisa sobre os destinos. Quando são destinos com maior fotogenia, digamos assim, tento ver o que é que outros já fizeram, para ver o que é que vale a pena e para ver se consigo fazer alguma coisa diferente. Mas não estou obcecado por isso. Mas muitas vezes eu vou aos destinos porque tenho que ir visitar a um operador ou ver como é que funciona qualquer coisa, e aí há um guia, em muitos casos. E quando há um guia, eu estou limitado por isso, porque nunca me posso esquecer que estou a trabalhar. Quando vou sozinho, tive viagens... eu há uns anos atravessei o Tibete de bicicleta, e aí fui sozinho. Então agarrei na minha bicicleta, voei para Katmandu para Lhasa, e depois comecei a pedalar de volta até Katmandu. Aí a preparação foi diferente, porque o tipo de viagem era diferente, portanto envolvia envolvia esforço físico, envolvia uma logística, envolvia toda a parte de lidar com um país e com uma região de um determinado país, o Tibete, a Amazônia, quer se queira, quer não, sobre a alçada da China, e tudo isso obrigou a uma logística diferente. E essa talvez tenha sido a viagem, de todas elas, que me obrigou a preparar um bocado mais. Tudo o que seja tendas, tudo o que seja comida, tudo o que seja a parte sanitária, tudo o que seja depois o limite do equipamento, o que é que se podia levar num avião, o que é que não se podia em termos de peso, para não estar a pagar muito excesso. Mas de resto não faço assim preparações muito... Já não faço preparações muito grandes. Okay, já tens o feeling afinado para explorar as cidades e os caminhos. Já a experiência já ajuda nisso. É mais isso. Vais aprendendo, não é? Vais aprendendo assim que os erros que vais cometendo, por exemplo, a roupa. As pessoas perguntam, então, mas viajas durante 3 semanas, que roupa é que levas? Normalmente levo sempre a mesma roupa, que são 3 pares de cuecas, 3 pares de meias, 3 t-shirts, depende se for um sítio de calor,
porque depois lava-se. Aquilo que eu levo sempre comigo são molas, levo-me uma corda ou uma cordelete para poder às vezes estender, e outras vezes nem levo isso, e depois vou rodando. Portanto, impermeável, se for para um sítio com chuva, impermeável, um pénis, se for para um sítio frio. Isto se não envolver trekking, atenção, se for viagem dita normal. E depois aí levo o equipamento fotográfico, que acho que tenho que levar para essa viagem. E muitas vezes o equipamento fotográfico até me dá mais trabalho a pôr tudo e é mais pesado e é mais do que a bagagem normal. Mas é como, por exemplo, há muita gente que é obcecada, e é um tema do momento, que é a parte sanitária da coisa, as doenças. Aquilo que eu aprendi, a não ser que tu vás para o meio da selva, a não ser que tu vás para um sítio onde de facto não há nada, sei lá, para o meio da África, vais à procura de gorilas no Ruanda ou no Uganda. Se não fores para esses sítios, se fores para um sítio onde, como eu costumo dizer, até as pessoas vivam, às vezes até a malta vive lá, por muito que tu te esforces a querer ser muito completo na tua farmácia de viagem, vai sempre haver qualquer coisa que tu não previste e é isso que te vai acontecer. É tipo lei de Murphy, não é? É lei de Murphy. É lei de Murphy. Portanto, aquilo que eu levo na farmácia de viagem uma coisa que eu aprendi com a experiência, levo sempre, quando não me esqueço, levo batom pocieiro, porque sobretudo em zonas de montanha, zonas mais frias, é importantíssimo. Levo um Benuron, levo um anti-inflamatório, porque eu tenho uma hérnia discal e às vezes ela acorda, e nesses sítios dá jeito de ter um anti-inflamatório para controlar as coisas, e não levo mais nada. Levo pensos rápidos, e não levo mais nada. Porque se a coisa for grave, das duas uma, ou tenho que ir para um hospital, ou então vou a uma farmácia. Simples, não vale a pena. E as coisas funcionam assim. Mas atenção, eu só cheguei a este nível depois de muitos erros, depois de levar tudo mais alguma coisa, eu não sei o quê, e aquilo era um peso do caraças, eu não sei o quê. Não, começaste a cortar, não é? Cut the fat. Começaste ali um bocado a descartar. Sim, e a preparação da bagagem. Eu tive em fevereiro na Roménia. Eu tive uma famosa talk, uma talk numa livraria aqui em Lisboa, que é a Ler Devagar, que acabou à 00:30, mais ou menos, ou meia-noite, que acabou à meia-noite. Mas conversa, depois, as conversas depois da conversa. Acabei por entrar no carro. Uma after talk. Isso é after party, é uma after talk. Exatamente. Cheguei a casa, eram 1:00. E tinha que estar no aeroporto às 3, porque tinha voo às 5, 3:30. Tinha voo às 5. Eu cheguei à 1:00 a casa e ainda não tinha feito nada de mala, não tinha agarrado em nada, não tinha feito nada. Mas isto é tipo teleguiado, já sabes que são 3 pares de cuecas, 3 t-shirts, não sei o quê, metes tudo dentro do saquinho, bagagem de mão, levei uma câmara, uma Fuji, uma XT só com uma lente, foi ótimo, chegou, um tripé, siga. Já podemos aproveitar a Fuji, se estiver a ouvir isto, nós aqui a falar. Também tenho Canon. Aliás, eu fotografo mais com Canon do que com Fuji. Mas uso a Fuji muito para viagens de trekking, que é mais leve. E se quiseres falar de Fuji, falas aqui com o Ruben. É verdade. Já tenho aí pano para mangas para falar. És o amante da Fuji. Não digo amante, mas é a minha câmara agora de serviço. É a câmara de trabalho dele. Eu fotografo, eu comecei a fotografar quando saí das analógicas, da Zenith. Sim. Porque atenção, eu com o Zenith depois fui comprando lentes. Vou ver coisa séria. Depois entrei na Canon, no mundo Canon, e sempre fiz Canon. Depois houve uma altura que eu precisava de uma coisa mais leve para trekking. E na altura a XT10 era, acho que era T10, sim. Era a relação qualidade-preço bastante boa. O corpo não é que seja o mais robusto possível, mas a qualidade é ótima para trekking. Tendo em conta que aquilo gasta imensas baterias, como é que tu fazes em situações onde não tens assim acesso à eletricidade? Levas uma montanha delas contigo? Hoje em dia, sim, eu tenho para aí umas 6 baterias. Okay. Que dão para 4 dias, 3 dias. Sim. Mas hoje em dia não há sítio que não tenha eletricidade. Não é que não tenha eletricidade, não tenho um gerador. Não tenho um gerador que produz eletricidade. O que acontece muitas vezes, em alguns sítios, é eles cobram-te para carregar as baterias. Isso, mas pronto, mas também não cobram uma fortuna, se calhar cobram $1.
Se tu pensares bem, $1 não é nada. Estás num sítio remoto, queres fotografar, queres carregar a bateria. Sim. Vale o dinheiro, não é? Vale o dinheiro. Sim. Vale. Aí, quando isso acontece, só há uma coisa chata, que às vezes tens lá de deixar, num determinado sítio, onde eles carregam, e se tiveres 2 baterias para carregar, aquilo está a carregar, acaba às 2 da manhã, não vais lá às 2 da manhã mudar para pôr a nova, não é? Se estivesse no quarto, eventualmente podias gerir a coisa de outra maneira. O Mário fazia isso. Situação. Quando viajámos, o Mário fazia isso, que o Mário acordava de madrugada para beber água e eu pedi-lhe para me trocar as baterias para carregar. E pronto. Ele é que me trocava as baterias durante a noite para carregar. Mas hoje os powerbanks já te desenrascam. Sim. Não te resolvem, mas desenrascam. Isso, se tiveres mesmo ali nas lonas só com uma bateria para carregar, em princípio já consegues. Eu não tenho... Sim, diz. Diz, João. Eu não tenho os painéis solares, a malta que já usa painéis solares. Sim. Ainda não li muito sobre a eficácia da coisa. Então, já estávamos aqui a falar da parte das baterias, né, em viagem. Aproveitamos já para dar aqui o teu toque, que é... E das fotografias em si? Tu costumas fazer backup em viagem? Não fazes? Confias um bocado no equipamento? Como é que é? Como é que geres essa situação? Pode falar para a próxima pergunta, se faz favor. Não? Pronto. É que se não fazes backups, podias ouvir o... Não. Lá está. O que é que me difere a mim de um fotógrafo mais profissional? Eu faço backups quando chego cá. Mas agora, eu vou-te contar uma história. Primeiro vou contar uma história. Força. Há uns anos, quando fui ver um programa na Nova Zelândia, que é um programa de trekking na Ilha do Norte e na Ilha do Sul, a pé, portanto eu tive um mês e alguns dias. E na altura ainda fotografava em diapositivo. E quando estava no regresso, no aeroporto em Christchurch, portanto, Nova Zelândia está do outro lado do mundo, não é? E a minha mochila fotográfica, que eu entretanto já não uso mochilas fotográficas para não dar bandeira, uso mochilas perfeitamente normais. É mais secreto, não é? Sim, ponho as coisas mudadas dentro de... Comprei daqueles colchonetes, sim. Cortei, elásticos de cabelo das miúdas, enrolo tudo e vai tudo assim. E o tipo que estava no embarque, era um tipo que tinha 2 metros, decidiu, naquele dia, eu devia ser o número 43, ele não tinha implicado com ninguém, implicou comigo. E perguntou-me o que é que eu levava na mochila de mão. Porque as companhias aéreas algumas limitam a 6 kg, outras a 8 kg. Eu disse, nada, é só aqui uma máquina fotográfica e tal. E quanto é que isso pesa? Perguntou-me ele. Eu disse, pesa pouco. O tipo agarrou-me na mochila e pôs a mochila na balança, e aquilo pesava 13 kg, 12 kg e qualquer coisa. E mandou-me despachar aquilo para o porão. Imagina, uma mochila manhosa, para não dar sem proteção nenhuma. Eu na altura tinha 3 corpos, levava 3 corpos, e levava também 3 lentes, acho que levava uma 100-400, que não é propriamente leve, depois levava uma grande angular, uma 16-35, acho eu, e levava uma 24-105. Aquilo tudo, mais um saco cheio de rolos, daqueles que se usava de antes, não sei se vocês ainda se lembram disso, mas antes compravam-se uns sacos que tinham uma película de chumbo, para quando passassem no raio-x, não... Sim. Pronto. Levava um saco cheio disso, depois baterias, carregadores, aquilo era... e mais qualquer coisa, tipo um casaco, assim. E vocês... Eu não vi a minha cara, mas eu se visse a minha cara, desmaiava quando o gajo me disse aquilo. E na altura, tipo, foi... Não entra, tem que ser despachado e tal. E eu tinha um voo de Christchurch para Auckland, São Francisco, Londres, Lisboa. Imagino o que era uma mochilinha com equipamento fotográfico, andar de aeroporto em aeroporto. E eu pensei, estás lixado? Pensei eu, com um F muito grande. E isto não pode ser, eu tenho que arranjar maneira de resolver a situação. E ainda em Christchurch, eu fui falar com uma senhora antes de embarcar. E disse, olha, o seu colega, me implicou um bocadinho comigo, portanto ele tem razão, não é? E o homem tinha razão. São 6 kg, são 6 kg. Mas há milhares de gajos que passam com mochilas com mais de 6 kg e há gajos que não têm mochila. Calhou-te a fava naquele dia.
não é? Foi, era o 43, pá, era... E ela disse, olha, então, quando chegar ao Auckland, a sua bagagem não vai para o porão, portanto, vai ficar numa zona do avião, portanto, não sei se na cabine, mas não ia para o pé das outras bagagens todas. Quando chegar ao Auckland, diga que tem medicamentos nessa bagagem, você tem aqui o talão, que lhe tirem a bagagem para você tomar os seus medicamentos. Ok. Em Auckland tinha para aí 6 horas, cheguei a Auckland, foi a primeira coisa que fui fazer. Olha, tenho medicamentos, preciso da bagagem, não sei o que, não sei o quê. E lá me deram a bagagem e não me disseram nada. Portanto, eu fiquei com a mochila até Lisboa. Isto para dizer o quê? Nessa altura eu tinha os backups na mão, porque era só um rolo, aí não havia backup. Perdias o rolo, perdias. Pois, chapéu, sim. Hoje em dia, eu tenho um disco para fazer backups, daqueles que metes o cartão, os SDs, ou o SD, e aquilo funciona por bips, não sei o quê, e tu copias. Epá, mas isso às vezes dá uma grande trabalheira. E não faço sempre. Já fiz uma vez ou outra, mas não faço sempre. E vai haver um dia em que, pronto, a coisa vai correr mal. Mas esta que fica a dica de fazer backups, não é? Agora sim. não é? Por exemplo, eu neste momento tenho backups das minhas imagens em 3 sítios. Aqui em casa, em 3 sítios. Agora, quando elas são captadas... Não faço. Não. Pronto, malta que estiver a ouvir, não sigam o exemplo. Não sigam. Não sigam o exemplo. Senão... Então a malta que é fotógrafo mais profissional e que me está a ver, passem lá para a pergunta. Pronto, é que nem por cima nós na segunda temporada, no episódio, se não me engano, acho que é o episódio 4, temos episódio só dedicado a sistemas de backup. Portanto, pronto. Para quem está a ouvir não vai ver. Sim. Acho que é importante. Mas olha, isto é uma história engraçada, uma entre muitas. Não é que... Não, assim, essa foi... eu sabia que a minha mochila não pesava 6 quilos, nem de perto nem de longe, mas também não me passava pela cabeça que o homem me obrigasse a deixar a mochila ali. Tiveste azar, foi mesmo aquela de... Pronto, calhou-te a fava. Não é? Desses países todos que viajaste, há se algum que realmente tenhas um bocadinho mais especial, tipo aquele que sempre que lá voltas, é tipo, é aqui que eu realmente me sinto quase em casa? Bem, em casa é a Turquia. Pela comida, por uma série de coisas. Em termos de destino, pela beleza cénica natural que tem, eu tenho dúvidas que haja um país tão completo como o Chile. Tenho mesmo muitas dúvidas. O Chile para já, geograficamente, é aquela linha comprida e estreitinha, não é? Tens tudo, tens costa, tens montanha, tens deserto, e depois é aquilo que eu estava a dizer. Eu acho que aquilo foi feito num sábado ao fim do dia e depois Deus descansou no domingo. Porque é muito cénico. É muito cénico. Desde a Patagónia, e a Patagónia, quando se fala na Patagónia, há aqui que distinguir. A Patagónia é uma região, não é? Portanto, comporta a parte chilena e a parte argentina, que são muito diferentes uma da outra. A beleza da Patagónia chilena e da Argentina são diferentes. Não estou a dizer que uma é mais bonita ou menos bonita que outra, são diferentes. Mas até mesmo a Patagónia chilena é assim um boom. É brutal. E depois há outros países que são... Eu sentir ou não sentir em casa, a maneira como tu me perguntaste isso, eu sinto-me bem em todo lado. Sim, mas aquele sítio que dizes tipo assim, se eu não tivesse deixado em Portugal, onde é que eu... Qual era o sítio onde gostavas de voltar vezes e vezes sem conta? Era o Parque das Torres de Alpine na Patagónia chilena. Então pronto, era aí que tu gostarias de voltar quando acabar a pandemia? Era o primeiro sítio que gostarias de voltar? Não. Quando acabasse a pandemia, se tivesse possibilidade, gostava de ir à península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia. Olha, não é muito longe do norte do Japão. Se tu fores para a ilha norte do Japão, para o Cairo, pois aquilo apanhas o 37 e é logo ali. É sempre a subir, não é na primeira, é na segunda, é na terceira. Segue. Só que como politicamente os japoneses e os russos de vez em quando não ali a batatada, e aquilo é território russo, tens que dar meia volta ao mundo para ires para Kamchatka. Mas é um sítio
Se vocês não conhecem de imagens, pá, vão ver, porque do ponto de vista de fotografia de natureza é absolutamente brutal. Mas esse era um sítio que eu queria muito ir. Tinha uma viagem marcada para a Austrália este ano, no final do ano. No final do ano não, no último trimestre do ano. Austrália e Nova Zelândia. Vou guiar um grupo na Nova Zelândia em outubro. Vou voltar à Nova Zelândia. E antes iria à Austrália. Não sei se mantenho a minha ida à Austrália ou não. À Nova Zelândia irei. Se mantenho a minha ida à Austrália ou não. Mas é outro destino, porque nunca fui à Austrália. É outro destino que estou muito curioso. E quero muito ver. Aliás, a Austrália é tipo Índia, né? Não vês numa viagem só. Aquilo é grande como o raio e pronto, tens que partir aquilo aos Mas a Austrália também tem muita areia. Aquilo... Tem, é verdade. Ali a zona central, aquilo é muito areal. Aquilo é muito grande, mas também tem lá muita areia. Aquilo... A Índia já não é assim. É um dos sítios que gostava de ir. E gostava muito de fotografar a Austrália. Mas o sítio onde eu regressaria era esse que eu te disse. Era dos que já fui, era às Torres de Alpine. E regressava ao Japão. Eu já estou aqui a ressacar, porque já não vou ao Japão há 1 ano e meio e já estou a ressacar. Portanto, como eu te entendo. Já fantasia tremer. Sério, isso justifica às vezes algumas fotos tremidas que tenho, se calhar é por causa disso. É ressaca de ir ao Japão. Gostava, também gostava muito de lá voltar. Quem sabe um dia. Então não, claro que sim. Estamos agora também a falar aqui um bocadinho da Papaléguas, né? Portanto, já percebemos que esta tua paixão pelas viagens, pronto, também gerou um bocado a Papaléguas. Não sei se queres acrescentar alguma história da criação da Papaléguas, sobre como é que chegaram ao que é hoje, as várias viagens, os vários colaboradores, os líderes que vocês têm convosco, não é? Que ainda é uma equipa relativamente grande, não é? Não, isso dava outro podcast quase. Pronto, então, mas tens o desafio de condensar a resposta. A Papaléguas tem 22 anos. Vamos fazer 22 anos agora em maio, portanto no mês que vem. E começou pela paixão de 2 pessoas. Portanto, eu e a Luísa fundamos a Papaléguas em 98. Curiosamente, a ideia surgiu... Foi um plano B. Portanto, foi um plano B, nitidamente. Foi um erro de casting, que depois se transformou numa coisa boa, mas inicialmente foi um erro de casting. Porque a Papaléguas é para ser uma empresa de sistemas de informação geográfica, de SIGs, que hoje em dia é comum, mas em 90 e... Quando a ideia surgiu, portanto a ideia surgiu em 96, não era. Eu quando há bocadinho fizeste a introdução, portanto, na minha outra vida, sim, fui engenheiro agrónomo, sim, mas isso já foi. Quando entrei para o mestrado de Estatística e Gestão de Informação, eu entrei pela parte da Gestão de Informação. E porque na altura era o único sítio, à data, quando eu entrei, o único sítio em Portugal que tinha num mestrado a área da Gestão de Informação e dos sistemas de informação geográfica. Que é uma coisa que eu adoro. Realmente já tinha a coisa mais ou menos encaminhada nesse sentido. Sim, não é? e até porque portanto, eu já sou velhote, não é? Ainda sou da fase pré-Bolonha, onde os cursos tinham 5 anos, onde não sei o quê. E o meu trabalho de fim de curso já envolveu mapeamento fiz uma coisa perfeitamente desinteressante, que era perceber onde é que os herbicidas, como é que eles se comportavam na água e no solo, e precisavas de mapas para isso, basicamente. Uma coisa chata como o raio, e aí os sistemas de informação geográfica davam tempo, e eu queria saber mais, e por isso foi para esse mestrado. E a Papaléguas surgiu como um plano B, porque havia alguém, na altura o meu orientador dizia, não, mas isto, os SIGs estão a começar, depois se tu quiseres vingar tens que vender software, e tens que... não quero vender software, coisa isso nenhum. E numa viagem entre Lisboa e São Petersburgo, de barco, São Petersburgo na Rússia, Sim. Ali para os lados do Golfo da Biscaia, alguém disse, mas vocês gostam tanto de viajar, porque é que não abrem uma agência de viagens? E eu disse, está bem. Pronto. Mas aquilo se calhar ficou lá o bichinho, ficou a remoer, não sei o quê. E o que é certo, isto terá sido em 96, salvo erro, e o que é certo é que em 98 a Papaléguas abriu. E pronto. E depois foi crescendo. E o que é engraçado é que a fotografia dentro da Papaléguas sempre foi um desejo meu. Sempre foi uma coisa que eu quis ter. Começamos em 2004, uma parceria com uma entidade, mas não resultou. Portanto, foi um flop total.
E depois, em 2009, convidei um fotógrafo, hoje em dia muito conhecido, que é o Joel Santos, para colaborar connosco. Ele colaborou durante vários anos, até 2017, salvo erro. 2016, 2017. E fizemos crescer a área das viagens fotográficas no sentido de ter workshops em rota. Portanto, ter viagens. Hoje em dia continuamos com fotógrafos na nossa equipa de guias. Temos a Lisa Vaz, que está neste momento a fazer, isto sendo um podcast, não é direto, mas já à altura em que estamos a gravar isto, ela está a fazer um live no nosso Instagram. Temos o Artur Cabral, que é um fotógrafo também muito ligado à vida selvagem e à natureza. E também faz retrato, mas muito ligado à África. Temos o Carlos Mendes, que para mim é daquelas gemas por descobrir. Ele vive na Ilha das Flores, é o nosso tour leader lá e já guiou também na Patagónia, viagens fotográficas, que nós fizemos na Patagónia, ele já guiou uma, e na Namíbia, e é um fotógrafo de natureza, assim, natureza e subaquático. Brilhante. E temos, porque lá está, a fotografia, sendo parte de mim, eu não consigo dissociar da Papaléguas como um negócio. E depois a parte da montanha, que também tem tudo que é de fotografia, mas a parte da montanha apareceu como paixão pessoal. E dentro dos líderes temos o João Garcia. Sim, que é só o João Garcia. Não é? É só o João Garcia, não é? Não vou tentar apresentá-lo, mas temos outros guias que também trabalham bem a imagem, porque ao fim e ao cabo todos partilhamos... Sim, no fundo teve sempre, sim, acho que quase toda a gente, não é, que viaja, mais tarde ou mais cedo sente a necessidade de registar, não é? A sua passagem ali, aquele momento, aquela vista. E a Papaléguas continua, temos crescido, graças a Deus, graças ao trabalho que temos feito. E hoje é com muito orgulho que somos, por exemplo, os representantes em Portugal, somos os operadores em Portugal da National Geographic Expeditions. O que para nós é uma responsabilidade enorme, mas também nos dá um orgulho. Entre outras, a National Geographic é apenas um dos nossos clientes estrangeiros, temos outros clientes estrangeiros que são importantes, tão importantes quanto a National Geographic, mas a National Geographic é mais conhecida. Mas temos desenvolvido o nosso trabalho nessas vertentes. Mas continuamos fiéis à maneira como começamos, que é, se tu quiseres fazer um passeio de um dia ou de meio dia ali na Serra de Sintra, podes fazer. Também se arranja. Também se arranja. Não é preciso ir para o outro lado do mundo, não é preciso... Não é. E com 12 euros consegues ter a tua aventura, consegues subir o teu Everest se quiseres com 12 euros. Portanto, não é por aí. Mas é assim, Papaléguas condensado é isto que eu te posso dizer que eu vos posso dizer neste momento sobre nós. Diz-me só uma coisa, a Papaléguas no site tem lá uma secção sobre a ação social e ambiente. Queres nos contar um bocadinho mais sobre essa secção? O que é que vos levou a criar esse departamento? É uma coisa que nós nunca... eu tive uma formação cristã, católica, apesar de hoje em dia não ser crente, mas isso são outros 500. Dava outro podcast. Eu fiquei... Dava outro podcast também. Dava outro podcast. Mas a mim sempre me ensinaram que faz o bem, não digas a quem. E eu tenho tido isso como lema de vida. E a ação social e ambiental está lá porque nós temos desenvolvido ao longo dos anos, e algumas que nem lá estão, né? Coisas que nós temos feito nem sequer lá estão no site. Mas nós temos tido parcerias ao longo dos anos com várias entidades e com várias instituições. Algumas foram mais duradouras no tempo, outras menos duradouras no tempo, mas todas foram sendo feitas. Nós temos tido parceria de longa duração com a APCL, com a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, e aquilo que nós fazemos basicamente é envolver a nossa base de dados, os nossos clientes e amigos, para fazerem ações de voluntariado, que é, eu não sei se vocês, eu não tinha essa ideia, não sabia, um doente com paralisia cerebral, no fundo, é como se tivesse uma pessoa perfeitamente funcional do ponto de vista cognitivo, fechado numa caixa onde não se pode mover, não pode dar aso. Portanto, eles têm uma necessidade enorme de sair, mas têm muitas necessidades específicas para sair. Necessidades ao nível
de todas as necessidades básicas, de fazer as necessidades, de não se constiparem. Há uma série de regras. E depois ter alguém que os consiga trazer à rua para eles poderem apanhar um bocado de ar fresco. E isso nós temos feito sempre que possível, com as restrições que nos são impostas, porque as cadeiras de rodas às vezes têm que ser levadas para um sítio. Eu lembro que uma vez fizemos uma ação dessas no Parque Florestal de Monsanto, aqui em Lisboa. Para quem conhece Lisboa, o Parque Florestal de Monsanto é enorme. E nós pusemos a fazer trilhos que as cadeiras de rodas fazem, qualquer pessoa faz a pé, mas por uma cadeira de rodas foi a maior aventura da vida deles. Pois. Inclusivamente para os nossos voluntários. E foi uma coisa que eles não se esquecem, que a associação não se esquece. Fizemos também uma coisa que me deixou uma muito boa memória com a Associação Portuguesa de Alzheimer. Fizemos uma ação de limpeza da Serra de Sintra, portanto, na altura, com a autorização do parque, e envolvemos também o Parque Natural de Sintra-Cascais nessa situação, e foi muito gratificante. Portanto, cada paciente com Alzheimer levava um familiar, ou levava alguém, um cuidador, e os nossos voluntários ajudavam na limpeza. E era muito simples. Aquilo que nós tínhamos que fazer era limpar as eras que estavam a subir pelas árvores. Portanto, era uma tesoura de podar, portanto, cortava-se isso. O que é que nós fizemos? E isso foi muito compensador, porque as doenças que envolvem demência, que Alzheimer, é bastante triste ver naquilo que qualquer um de nós, se pode transformar assim de um momento para o outro. E isso foi... juntamos muita gente, éramos, não sei, 60, 70 pessoas. Depois o que é que temos feito mais? Temos plantado imensas árvores. Nós fizemos em 2003, quando foi uma primeira grande vaga de incêndios, lançamos um projeto que era um caminhante de uma árvore. E por cada caminhante nós dávamos uma árvore nessa altura ao Parque Natural da Serra de São Mamede. O ano passado, portanto, 2018, desculpem. O ano passado foi 2019, não é? Sim, então foi ano passado. O ano passado foi quando tivemos... Os incêndios foram em 2018. O ano passado fizemos uma ação relativamente grande de reflorestação na zona de Arganil. Tentamos criar um cordão, e os nossos voluntários, e fizemos uma coisa que fazemos de 2 em 2 anos, que são os Papa Meetings. Então, num desses meetings, levamos as pessoas a plantar um cordão que se pretende. Nós não conseguimos fazer a envolvência da aldeia, mas numa aldeia que está a 7 km de Arganil, não me perguntem o nome, que agora não me lembro o nome da aldeia, fizemos um cordão com árvores, com espécies autóctones, portanto, para cortar a mancha de eucaliptos que ali há, e de certa forma criar uma barreira protetora de fogo. Ele vai vir outra vez, os eucaliptos estão lá. Sim, infelizmente é uma questão de tempo. Uma ação de reflorestação. Agora, nós trabalhamos isso do ponto de vista do marketing muitíssimo mal. Muitíssimo mal. Nós não andamos a dizer ao mundo que andamos a plantar árvores, que andamos com os doentes de Alzheimer a limpar florestas, que se calhar devíamos. Pronto, mas, olha, pode ser que a gente, através daqui do nosso contributo no podcast, já chega a mais pessoas. Essa vossa faceta, que acho que é uma faceta que muita gente não conhece. Não é? Não daí temos feito limpeza de praias também, antes de serem moda. Agora toda a gente faz, portanto, mas agora fazem para o Instagram, não é? Sim, mas fizemos limpeza de praias 2 ou 3 vezes. Uma delas até pedimos apoio ao ICN, porque percebemos que nas vezes anteriores era mais o tempo que nós perdíamos, agarrar nos sacos, trazer do areal para um sítio onde o lixo pudesse ser transportado. O transporte, do propriamente a ação em si. Sim, então pedimos se eles nos dispensavam um Jeep, um 4x4, que pudesse ir ao areal e ir recolhendo os sacos para nós nos podermos concentrar naquilo que era efetivamente importante. O que é que temos feito mais? Associações fora de Portugal com canis, com hospitais no Nepal, não sei. Muita coisa, né? É tanta coisa, não é? Acho que é... Não, mas também uma visita ao site do Papa Legos, acho que podem encontrar lá muita dessa informação. Sim, muita está lá, não está totalmente atualizada, porque lá está. É mais importante fazê-lo do que divulgá-lo.
mas não deixa de ser importante também as pessoas saberem o que é que nós... Até porque em muitas das coisas, essas pessoas, os nossos clientes, os nossos viajantes, podem juntar-se também. Há ações que nós lançamos para a comunidade para que nos ajudem. Muitas delas são aquelas que eu acabei de vos dizer. Portanto, e isso normalmente aquilo que nós fazemos é mandamos uma newsletter a dizer, pessoal, no dia não sei das quantas, quem é que está disponível para isto? E depois temos feito algumas coisas. Lembro-me quando foi o tremor de terra no Nepal, em abril de 2015, nós tínhamos um grupo a sair para lá 3 dias depois do tremor de terra, e partiram, e foram. E na altura nós fizemos um jantar de recolha de fundos. Sim. E conseguimos quase 2.000 euros. Acho que foi a última vez que estivemos juntos, acho que foi nesse jantar. Tu foste a esse jantar? Sim. Foste a esse jantar? Sim. Pronto, ainda estava em Lisboa. Ok, pronto, isso... Mas essas são ações pontuais e de resposta a alguma ocorrência. Há outras que são planeadas, são pensadas, que são escalonadas, e é isso que temos feito. E aí normalmente não fotografo. Não fotografo pouco. Então agora aproveitando aqui essa tua dica da parte da fotografia, não é? O facto de viajas por imensos países, imensas culturas, queres dar alguma sugestão, alguma dica, tipo como é que as pessoas também viajam, que às vezes ficam assim um bocado mais um bocado envergonhadas, como é que fazem uma abordagem a um estrangeiro para poder fotografar, fazer-lhe algum retrato? Tens... João, em primeiro lugar, como em tudo na vida, a fotografia não foge a isso. O bom senso é 98% da coisa. Quando estás a fotografar a paisagem, tens que te limitar às regras que são impostas. Não quer dizer que tu não as quebres. Não quer dizer que tu não as quebres, porque quem gosta de fotografia às vezes vê... lá está, isto é daquelas coisas, a diferença entre tirar uma fotografia e fazer uma fotografia. Não é? Quando tu fazes a fotografia, quando tu queres fazer a fotografia, pensas, se eu estivesse aqui àquela hora, não sei o quê, isto dava uma grande fotografia. Mas às vezes tens que te limitar com os condicionantes que tem imposto, ou por um parque nacional que fecha, ou por que não podes estar lá essa lá. Não posso estar a querer fotografar elefantes à noite no Parque da Tocha, porque os tipos fecham os portões e tens de estar confinado, ou à zona do campismo, ou pronto, há coisas que são o que são. Agora, o bom senso é importante, sobretudo quando estás a fotografar pessoas. E às vezes dizes, mas eu não falo a língua deles. Toda a gente fala a mesma língua. O sorriso é uma língua universal. O sorriso, mostras a câmera, fazes estou a ver a fotografia. Isso é universal. Aquilo que eu aprendi é que as melhores fotografias, roubar uma fotografia, no caso do retrato, por exemplo, um retrato roubado, não é que eu não o tenha feito, atenção, não é que eu não o tenha feito. E acho que toda a gente já o fez, de alguma forma. Que eu nunca o tenha feito, que eu tenho o primeiro cartão de memória. Exatamente. Um retrato roubado muitas vezes não é a melhor fotografia. Tu podes, se tiveres uma tela e apanhas uma expressão que a pessoa está descontraída e tal, ok. Mas se tu quiseres fazer um retrato mais pessoal, eu aprendi, com todos os erros que fiz no passado, aprendi que esperar... Lá está, eu sou alentejano. Esperar é uma coisa... somos peritos nisso. Mas esperar às vezes é a melhor coisa para tu fotografares. E eu, por exemplo, quando estou em zonas que têm pessoas com alguma fotogenia ou que eu gosto de fotografar, e se eu estou nesse sítio mais algum tempo, ou seja, se eu estou nesse sítio um par de horas, a minha primeira abordagem é nem sequer levar a máquina. É ir só, é pôr as mãos atrás das costas e ir ver... Se conseguir falar com eles, ótimo. Se conseguir contar... Eu adoro... Bem, como tu sabes, eu adoro contar anedotas. Adoro piadas. Se tu conseguires dialogar de alguma forma e contar, fazê-los rir, porque é tudo uma questão depois de confiança. Quebras ali uma barreira, quebras ali um bocadinho... Porque no retrato, quando tu quebras a barreira, é a diferença entre olhar para a câmara só porque tens que olhar para a câmara ou olhar para a câmara com emoção. E isso faz toda a diferença no resultado final da imagem. E quando tu consegues isso, e que nem sempre é fácil, sim. Mas tu, quando consegues isso, é porque o olhar conta-te a história.
o olhar conta-te a história. O resto, mais ou menos focado, o diafragma mais ou menos aberto, mas se tu focares os olhos das pessoas e o sorriso, ou lágrimas... Ou a ausência dele, sim. Ou as rugas, e isso é baseado muito no bom senso, portanto. E depois há aquelas situações que epá, caraças, aquilo dava uma grande foto, mas... Agora vou-te contar uma história. Eu uma vez levei uma pedrada, e foi muito bem mandada, porque umas pastoras no Iémen tu não podes fotografar mulheres. Ou melhor, nos países islâmicos é complicado fotografar mulheres. No Iémen eles são bastante fechados, e tinham-me dito, tinham-me avisado mais que uma vez, tu não fotografes, não sei o quê, rebel, pardais, homem. Epá, mas elas estavam ali e fotografei. E elas não fizeram mais nada, mandaram uma pedra e uma lata de um refrigerante qualquer. Por acaso bateu no jipe, não bateu em mim. Mas isto para dizer que, como dizia o Diácono Remédios, não havia necessidade, porque a fotografia nem ficou nada de jeito. Ficou mais na minha cabeça aquela imagem de levar com a pedra, não sei o quê, do que a fotografia em si. Ficou mais a história. Ficou a história. E porquê? Porque eu não cumpri uma regra básica que é, perguntei lá se podes fazer isso ou não, se podes fotografar. Outras coisas é tentar respeitar momentos. E o que é respeitar momentos? Se tu estás na Índia, se está a haver uma cremação, é do mais óbvio bom senso não te pôres lá a fotografar. Tal como não gostava que chegasse aqui um chinês num funeral de um familiar meu, tu estás a fotografar toda a gente, provavelmente. E estas coisas, às vezes, para nós são exóticas quando estamos num outro destino, quando estamos e pensamos, isto está uma grande imagem. Dá, sim, senhor, mas a preço. Pois. Isso não é fácil. No Japão aconteceu-nos isso. Lembras-te que à noite estávamos a passear lá no Monte Koya, que estava lá depois a decorrer uma cerimónia. Tu disseste logo, malta, não fotografem, não é? Lembro-me perfeitamente e dava uma imagem espetacular mesmo. E ainda hoje, João, eu voltei a esse sítio, como deves imaginar, montes de vezes. E ainda hoje eu tenho imagens aqui dentro desse sítio que, se fossem fotografadas, eram brutais. Eu cheguei a fotografar lá essa casa e tudo. Lembro-me disso, já não podes fotografar. Eu ainda tenho uma foto disso. Porque aquele iluminado à noite que dá uma foto mesmo. Dá uma foto mas realmente tu disseste assim, não podes fotografar, que está um local sagrado, e depois eu, ok. E depois realmente parei de fotografar. Mas agora também te digo, tu e eu ainda tivemos sorte, porque agora já não consegues fotografar no cemitério de Monte Koya na maior parte dos sítios. E nós ainda pedimos. Agora já não... Antes não podias fotografar antes de entrar na zona. Antes de entrar em detalhes que, se calhar, para quem nos está a ver e ouvir, se não estiver no Monte Koya, não conseguem perceber. Mas antes de entrar na zona do mausoléu, que era totalmente proibido de fotografar antigamente, agora já na zona antes dessa, tinha também aquelas estátuas com as águas. Sim. Exatamente. Agora já nem isso pode fotografar. Tivemos sorte. Eu tenho muitas fotos daí. Eu também. Porque aquilo realmente para nós é diferente, não é? É diferente. É difícil uma pessoa não fotografar lá. Porque aquilo realmente não estamos habituados àquilo e queremos ter um momento, queremos registrar aquilo. Não, aquele sítio é mágico. Aquele sítio é mágico. É mágico e aquele sítio, não sei se nós fomos lá à noite, não é? Também fomos lá à noite. Fomos lá à noite e depois fomos lá de manhãzinha. Mas à noite foi espetacular. É espetacular. E quando eu, se calhar, vos disse, vamos a um cemitério à noite, devem ter pensado. Já vi filmes de terror a começarem assim. Exatamente. Não, mas e também te digo, provavelmente quando nós fomos, nós éramos os únicos. Sim, foi uma experiência muito, muito fixe. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já há mais Artures a levar mais malta à noite ao cemitério. Eu lembro que na altura que lá fomos... Não inventei nada. Lembro-me também que quando nós lá fomos, começámos a andar lá e lembro-me perfeitamente de ter lá aqui de uma árvore. Que nós ouvimos uma árvore a cair. Exatamente. Que nós até começámos a entrar por uma zona e nós dissemos, acho que nós não devíamos andar por aqui. E depois de repente ouvimos assim que era uma árvore que tinha acabado de cair. Isso foi no outro dia de manhã. Manhãzinha, sim. E nós ok, não podemos mesmo andar aquaqui. Foi tipo quase uma espécie de sinal dos deuses, né? Tipo, vocês não podem andar aqui. E de lá embora. Sim. Aquele sítio é absolutamente mágico e absolutamente brutal. E tem oportunidades fotográficas. Eu tenho aqui algumas imagens, por acaso. Sim, se quiseres também.
Não, César, até podemos já fazer o salto para essas imagens e quando vamos falando mais um bocadinho, não é? Que certamente essas imagens tu vais ter algumas histórias também interessantes para... Tenho, olha, aliás, posso fazer aqui uma inconfidência. Tu falaste-me das imagens há meia dúzia, 2 ou 3 horas. E eu o que fiz foi, agarrei em 2 ou 3 destinos e pus imagens aqui. Portanto, não, a seleção, provavelmente há aqui imagens repetidas, mas a seleção não foi particularmente cuidada. Mas aquilo que eu aqui pus foram destinos que são fotogénicos, efetivamente são fotogénicos. Portanto, eu vou tentar partilhar o ecrã. É isso que é suposto fazer, correto? Sim. E depois podes falando por cima, para descrever mais ou menos o sítio que é, e se tens alguma história engraçada que possas contar disso, ótimo. Vocês já estão a ver o ecrã partilhado, suponho eu? Sim. Então, eu espero não me estar a enganar, mas basicamente as imagens que aqui estão são imagens da Bolívia, do Chile, da Indonésia e do Japão. Eu pensava que era a Serra da Estrela ali com a nevezinha. A Serra da Estrela. Há bocadinho estávamos a falar de um parque. Começamos pela Bolívia. Isto é Bolívia. Sul da Bolívia. Quando se fala na Bolívia, muita gente só equaciona o salário do Uyuni. O salário do Uyuni é impressionante, não deixa de ser, é único pela dimensão, portanto, não é o único salário do mundo, obviamente, mas pela dimensão é único, pelo tipo de sal que tem é único, por tudo e mais um par de botas. Ok? Mas, agarrado ao salário de Uyuni, há coisas que valem imensa pena ver, e um deles é o Parque Eduardo Avaroa. O Parque Eduardo Avaroa para mim, está no top 3 dos parques mais bonitos do mundo. Porque tens montanhas, tens lagos, tens alguma vida selvagem, sobretudo flamingos, e é muito bonito. Eu vou passando assim as imagens. Estas primeiras imagens são todas do Parque Eduardo Avaroa. Ontem tivemos uma super lua. Esta que aqui está não é super, mas é uma das imagens de lá. E depois tens toda a fauna andina. Aqui são os nandus, uma espécie de avestruz. Isto foi fotografado com as primeiras luzes da manhã. E aparecem-te assim. Isto é o quê? Isso é um gajo que se perdeu com o GPS, ficou sem bateria. Não, isto é uma coisa que eu descobri e que fiquei siderado quando descobri isto. Isto é... agora tenho que fazer aqui um rewind geológico. Fazer aqui andar para trás. Exato. Toda a parte dos Andes sofreu um enrugamento. Aquilo em tempos teve debaixo de água. O oceano esteve ali por cima daquilo. E havia corais. Nesta zona que hoje em dia é Bolívia, e aqui estamos a 3.000 e picos metros de altitude, eles têm ao pé de uma aldeia muito pequenininha que se chama San Juan, tem uma necrópole de uma cultura pré-incaica que mumificavam, portanto, os mortos e usavam o coral, portanto, estruturas de coral, abriam uma entrada numa estrutura de coral, por dentro é oca, punham a múmia lá dentro e fechavam e mantinham assim a sua cripta. Então, temos ali a sua cripta, desculpem, o mausoléu, portanto... Sim. Temos ali uma necrópole relativamente grande com imensos esqueletos, esta imagem é só para vocês perceberem como é que é isto. Portanto, isto é coral e está aqui dentro. As múmias estão aqui dentro. E está dentro do Parque Eduardo Avaroa. É daquelas coisas que, literalmente não lembro ao Menino Jesus. E quando vi isto a primeira vez pensei, como dizem agora a malta mais nova, o WTF, não é? Que raio é isto? E é absolutamente fantástico. É mórbido, mas é único. Eu nunca tinha visto um cemitério dentro de corais. É uma coisa que se me dissessem eu dizia, vai usar com outro, não é? E é único. Continuando pelo Parque Eduardo Avaroa, tu tens, quando não há vento, tu tens N
possibilidades de fotografar reflexos, fotografar lagoas. E aqui entras, isto depois é como que intercruzado, sais do parque, entras no salar do Uyuni, e aqui já estou dentro do salar do Uyuni, é uma ilha Miscante, é uma ilha que está dentro do salar, e é uma coisa impressionante, é muito, 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 muito bom. Tens esta paisagem, assim, no meio do nada, no meio de... Eu não sei se estou a passar muito rápido, se vocês querem... Não, está ótimo. Está ótimo, vai com deficiência. Tens assim, esta paisagem perfeitamente alucinante no meio do salar. O salar são centenas de quilómetros quadrados. Eu não fiz o trabalho de casa, não fui ver quantos quilómetros quadrados é que tem o salar, mas é muito grande. É grande como o caraças. É muitíssimo grande. E nós fazemos uma parte do salar. E que é engraçado, já agora, desculpa, tu no início tinhas falado assim da questão da fotografia, paisagem, cada vez mais incluídos o fator humano, e estamos aqui a conseguir ver um bocado exemplos disso. E já agora, porque é que começaste a sentir a necessidade de ter essa inclusão de pessoas? É por uma questão de escala, por uma questão... Por uma questão de escala, mas... eu não tenho uma resposta direta para isso. Isso surgiu de forma natural e comecei a incorporar pessoas por uma questão de escala, sem dúvida, mas porque muitas vezes o fator humano dentro de uma determinada paisagem empresta, como eu ia dizer, empresta algum tipo de ação àquela paisagem. Até pode estar sentado a contemplar, mas está lá a paisagem na mesma, mas está-te a dar uma ação. Alguém a fazer um trekking, um cavaleiro. Sim. E isso, a resposta direta à tua pergunta é: não faço puta ideia porque é que comecei a fazer isso, mas surgiu-me naturalmente. Surgiu-me naturalmente e cada vez mais o faço quando posso fazer. Aqui sim, aqui tens um pôr-do-sol em pleno salar de Uyuni, onde tens aqui todas as texturas que as formações de salto vão fazendo no chão. Sim, o fator humano aqui dá escala. Dá escala. E voltamos ao Parque Eduardo Averô, porque ele quase que envolve o salar. E depois os pôres de sol são... a luz aqui é tão... O ar é tão puro, é tão... Não tens poluição, não tens nada. É absolutamente fenomenal. E depois tens algumas coisas únicas, as formações rochosas. Esta em concreto chama-se Árvore de Pedra. É um dos highlights. Não sei quanto tempo é que isto vai ficar aqui, porque a erosão foi a erosão que tu fez e vai ser a erosão que tu vais desfazer. Mas é fantástico. E depois, quando temos a sorte de ter nuvens, faz-te toda a diferença. As nuvens estão para a fotografia como o cabelo está para a nossa face, não é? Portanto, o cabelo muda-te tudo e as nuvens mudam-te tudo. Sim. Um dia de céu limpo, já passei aquela fase em que estava sempre gente a estar sol para fotografar. Isso já acabou há muitos anos, há muitíssimos anos. Era mesmo céu carregado e textura nas nuvens. Mas pronto, aqui foi mais um exemplo de fator humano como para te dar escala. Não é que a fotografia não fosse bonita sem ter esta pessoa na fotografia, mas dá-te aquele acrescento, acho eu, aquele acrescento que te faz. Aliás, ela aqui repete-se, está com dois ângulos diferentes e repete-se. Agora eu faço aqui um voo picado para o Chile e mostro esta fotografia porquê? Porque é raro conseguires ter esta imagem. Isto foi feita, isto é um dos vários glaciares da Patagónia. Foi feita da janela do avião, uma janela extraordinariamente limpa, um dia extraordinariamente claro. Já te dizia exatamente isso. Isto parece mesmo que fotografaste tipo de helicóptero ou com um drone ou uma cena assim. Sim. E tive a sorte de estar sentado no local certo da janela, à hora onde as sombras me permitiam dar aqui textura à imagem, e tens uma visão dos glaciares da Patagónia, porque a Patagónia
Aqui nesta imagem, eu não sei se com o rato... Sim, quem esteve na Patagónia, conseguem ver onde o meu rato está neste momento? Sim. Quem esteve na Patagónia, eu diria, ou bem que foi no mesmo sítio de avião onde eu estava sentado, ou que todas as pessoas veem esta montanha do lado de cá, ou seja, do lado argentino. Eu estou no lado chileno, eu estou aqui, esta fotografia foi feita do lado chileno, o lado argentino está deste lado. Vocês sabem que montanha é esta? Já ouviram falar no Fitzroy? Sim. Para quem gosta mais de montanha. Isto é um dos highlights da Patagónia. Aparecem... há aqui uma aldeia aqui perto, uma aldeia que agora já cresceu, que se chama El Chaltén, e que significa o fumegante. O Fitzroy chamava-se El Chaltén porque significa a montanha com nuvem, a montanha com fumo, acho que é assim que a tradução literal. Se não é assim, que me perdoem os mais puristas, mas é qualquer coisa parecida com isto. E a imagem vista do ar, do lado argentino, do lado chileno, eu senti-me muito, e dou graças a Deus de ter feito esta imagem, porque senti-me mesmo privilegiado de poder ter fotografado este local. E depois tens todos os glaciares que aqui confluem. Então, eu estava a sobrevoar a zona da capa de... Que ainda existe. Que ainda existe. Esta fotografia foi feita em 2015, portanto, ainda existirão. Mas toda esta zona da capa de gelo sul, que é uma das maiores áreas de água doce do planeta, fora dos polos, e fora da Groenlândia. A Groenlândia é polo, é considerado polo, mas fora do Polo Norte, Polo Sul e Groenlândia, é a zona é a capa de gelo sul da Patagónia. E como vocês veem, isto é tudo glaciar. Isto tudo são glaciares. E é impressionante. Vem aqui o glaciar, o Perito Moreno, a descer para o lago, que também é brutal. E esta é outra vez uma aproximação do Fitzroy. E vê-se, é uma montanha, é um bloco perfeitamente alucinante. E aqui continuamos de Patagónia. Este é o Parque das Torres de Alpine. E estas são, efetivamente, as torres, que com a luz certa, são mágicas. Com a luz certa e com alguma edição, não é? A luz toda não faz tudo. Mas isto foi fotografado, portanto, na mesma viagem. E é engraçado que neste parque, eu tenho tenho uma história que se repetiu neste parque. A primeira vez que fui a este parque foi em 1999. E eu sou um indivíduo, como já vos disse, apesar de ter tido uma educação católica, hoje sou um não crente, mas às vezes acredito em premonições. E no dia 23 de janeiro de 99, eu quando acordei, disse para a Luísa, que estava nessa altura comigo, disse, hoje vamos ver um puma. E ela deve ter olhado para mim e deve ter dito, vai lá lavar a cara, toma ducha que isso depois passa-te. E o que é facto é que quando nós entramos no parque, e éramos 14, nós entramos no parque numa carrinha, numa minivan, e passado 20 minutos de estar no parque, eu vi um puma. Vi eu e viu toda a gente que estava na minivan. E quando eu disse ao guia, olha, está ali um puma, e ele disse, não, isso é impossível porque eles não vêm tão perto da estrada. Hoje em dia, depois já conto a segunda parte da história. Eles não vêm tão perto da estrada, isso é impossível, não pode ser. O condutor da carrinha, que era de lá, que era daquela zona, e o senhor tinha na altura 60 e picos anos, nunca na vida dele tinha visto pumas, nunca. Disse, não pode ser. E eu, na altura, disse, então se aquilo não é um puma, tem um peluche sem tamanho gigante. E gatos com hormonas, são gatos com hormonas. Gatos com hormonas. Eles lá deram a volta e de facto estava o puma numa zona, num sítio mais alto, mas que se via perfeitamente da estrada. Mas quando eu digo num sítio mais alto, estou a falar de a estrada estava aqui e ele estava a 2 metros, assim, uma colinazita. Eu fiquei tão nervoso, que não tirei uma única fotografia. Não fotografei. Portanto, o guia não me deixou sair, e bem, do carro, não é? Da carrinha, não deixou sair. E eu não tirei uma única fotografia. Toda a gente estava no autocarro, toda a gente viu o puma, todos. E não sei se alguém tirou uma fotografia. Eu acho que ninguém tirou uma fotografia. Ponto final, parágrafo, acabou esta história. 2015, estava a chegar ao Parque das Torres de Alpine às 3 da manhã. Sensivelmente 3 da manhã, 2 e tal da manhã. Quando estava a chegar ao alojamento,
passaram 4 pumas na estrada, em frente ao carro. Assim, tal. Vinha saber... Iam para a night. Agora, passados, portanto, entre 99 e agora, o número de pumas no parque cresceu imenso. Foram protegidos e cresceu imenso. O que é bom. Sim, sim. Quer dizer que também as presas que eles caçam também cresceu. Mas é curioso, não deixa de ser curioso, que as 2 vezes que estou a entrar no parque, pelas 2 vezes vi pumas. Na primeira vez vi um puma, e agora vi uma família, não sei se era uma família ou não, mas vi 4 pumas a passar. Já sabem, quem quiser ver pumas, tem que ir com o Arthur, senão não vem pumas. Hoje em dia há tours fotográficos no parque onde te garantem a 100% que os vês e que os fotografas. Isso hoje em dia as coisas já estão assim. Tal como um amigo meu que faz tours no Ladakh, que te garante que fazem tours fotográficos para fotografar leopardos das neves, que são dificílimos de fotografar, e ele garante que os fotografas. Portanto, hoje em dia as coisas já estão mais, aparentemente, mais facilitadas. No caso da Patagónia, sim, há vários relatos e há tours fotográficos só para ver pumas. Mas esta imagem foi feita em 2015 também, nas Torres de Alpine. E continuando, outra versão das torres. Quando vocês estiverem fartos de ver fotografias, digam-me. Não. Isto foi feito também no parque, e ela não está totalmente focada porque estava muito vento. A Patagónia tem muito vento, muito vento. E eu, por mais que segurasse o tripé, a coisa mexeu ali, nota-se que não está totalmente focada. Mas gostei imenso porque isto que vocês aqui veem são os cuernos de Alpine. Há as torres e aos cornos de Alpine. E achei curioso ter a Via Láctea a nascer nos cornos de Alpine. E só por causa disso é que eu pus esta fotografia aqui. E eu gosto da fotografia por isso. Tecnicamente não está perfeita, mas gosto da fotografia por isso. Isto é um detalhe de um glaciar. Eu gosto imenso de azul. Gosto muito de azul. E os glaciares têm azuis que os tipos da CIM, das tintas, devem ficar invejosos. Porque, consoante a compressão do gelo, consegues ter azuis de uma pureza absolutamente brutal. Ainda não conseguiram descobrir qual é que é o Pantone aí desse. Não conseguiram. Mas este parque das Torres de Alpine, tem paisagens... atenção, todos estes sítios só se chegam a pé. Não vais lá de outra maneira. Ou vais a pé ou vais a pé. Portanto, não há... Ou vais de helicóptero. E esta pus aqui porque cacei uma avalanche. Yeah. Lá está, isto se calhar ficava muito mais giro em vídeo. Mas a minha primeira reação foi fotografar. E apanhamos aqui uma avalanche. Isto é um glaciar, é o glaciar Grey, portanto, visto da água, visto do caiaque. E depois há estes matizes, há estas cores. A Patagónia é um sítio bastante... Quem gosta de paisagens certamente está deliciado, não é? E pensar tipo, e agora que não se pode viajar é que estamos a ver estas coisas que dão uma vontade imensa de viajar, não é? Isto não foge, isto continua lá, quer dizer, isto continua lá. Aqui continua a ser o Chile, mas agora estamos um bocadinho mais acima. Estamos no Atacama, que também tem um deserto, que é um deserto, que tem um salar também. E isto são as lagoas altiplânicas algumas das lagoas altiplânicas do Atacama. Com os guanacos todos, que são mais que muitos, e que dão à paisagem um saborzinho especial. Este é um sítio muito curioso. Isto é o Val da Morte. Fica ao pé de São Pedro, fica colado a São Pedro de Atacama. E é Val da Morte porque esta zona é uma zona mineira, e os mineiros tinham que atravessar isto durante o dia, isto aquece, não é? Está quentinho. E eram muitos, isto é a história que me contaram, e eram muitos que acabavam, com o peso que traziam, com o cansaço, com o calor, acabavam por morrer. Isto é a história simplificada, porque é que isto se chama Val da Morte. Mas isto ao pôr do sol, este sítio ao pôr do sol, é absolutamente mágico. É absolutamente brutal.
e que fica 10 minutos de carro de São Pedro de Atacama. E depois toda esta zona do Atacama tem a parte dos Andes, da Cordilheira, que lhe dá um elan mágico, perfeitamente mágico. Isto é uma lagoa dentro do Salar de Atacama, é uma reserva nacional de flamingos. Também existem do lado boliviano. E este amigo ou eu, consegui pô-lo mesmo aqui no bico da montanha, no reflexo. Acho que foste mais tu, não é? Que ele estava ali na vidinha dele. Ele estava a almoçar e tu é que foste ali. Ou então está de quarentena também, não é? Pois, também pode estar esse caso. Também realmente está sozinho. Isolamento social. E pronto, e assim abruptamente passamos para a Indonésia. Isto é... Indonésia é curioso porque, sendo um país maioritariamente muçulmano, tem o maior ou um dos maiores templos budistas do mundo. E isto é Borobudur, na ilha de Java, que é... Está a ver o nascer do sol aqui. Aliás, eu acho que em todos os sítios há nasceres e pôres do sol absolutamente magníficos, mas este sítio, eu por acaso acho que não pus aqui uma imagem do nascer propriamente dito. A Indonésia tem nasceres de sol mágicos, absolutamente fantásticos. Este é outro templo, é Prambanan. E aqui voltamos à montanha, voltamos à fotografia de natureza. Isto é o sítio onde se vê o nascer do sol no Bromo. O Bromo é um dos vulcões de Java, é um dos mais acessíveis. Para chegares à plataforma onde podes observar, vais de carro. E aqui estas luzinhas que vocês estão a ver, não me perguntem como é que se chama este vulcão, porque eu agora não me lembro. Eu sou péssimo para nomes, eu não me lembro. Mas estas luzinhas que vocês estão aqui a ver, isto é um vulcão ativo. Este vulcão está aqui, está ativo. Eu tenho uma imagem, não sei se eu pus aqui ou não, onde se vê a saída de lava. E isto são escaladores que estão a subir a montanha. Isto são frontais, são luzes frontais de malta a subir a montanha. Aqui já estamos com o sol a nascer. Aliás, nesta imagem, por acaso, aqui vem o fumo a sair, o vapor a sair aqui onde eles estavam a subir há pouco. Pois. Okay. E estas são imagens que vocês já viram noutros sítios. Há milhares de imagens iguais a estas, ou parecidas com estas. Mas parecidas com estas não há muitas. Isto é noutro vulcão, que se chama Ijen, Kawa Ijen, e tem a particularidade de ser uma mina a céu aberto de enxofre. Com uma outra particularidade, que é ter aquilo que comumente se chama os fogos azuis. Fotografar isto é um pincel do caraças, porque ao bem que tens uma lente muitíssimo luminosa, ou tu para obteres isto, tem que estar escuridão total. Por isso é que eu fui para esta montanha à meia-noite, comecei a andar à meia-noite, para chegar aqui por volta das 13 e picos da manhã, para conseguir ter tempo suficiente para ver e fotografar os fogos azuis e ver os mineiros a trabalhar antes que os turistas todos chegassem. Porque quando a malta chega, é ao amanhecer e aí já não vês isto. Já não tens... Vês eles a tirarem o enxofre e tal, mas já não vês os fogos azuis. E aqui vê-se... Eles carregam montanha acima as placas de enxofre. Aqui é conveniente ir com máscara porque quando o vento muda e levas o enxofre de frente na cara, a coisa não é muito agradável, não é? Para além do cheiro... eles não usam máscara, os mineiros não usam, mas já não devem, esta altura do campeonato, já não devem ter olfato, não é? Eu perdi uma boa oportunidade para estar calado. A maior parte dos mineiros que eu vi não usavam. Este está a usar, curiosamente. Mas eu tenho imagens deles a subirem a montanha sem máscara. Pode acontecer que eles tirem a máscara quando estão a tirar. Mas eles, como veem aqui, eles têm um espeto, um ferro na mão, que com ele removem as placas. Removem as placas do enxofre e metem num cesto de verga, de vime e sobem a montanha acima com aquilo. É duríssimo, deve ser duríssimo. Nem quero imaginar o que é ter esta profissão. E aqui consegue-se ver aqui pus todos os frontais a apontar para ele para ter alguma luz para poder fotografar.
E é titânico, isto parece que estás noutro mundo, parece que estás num... E esta imagem, apesar de estar toda desfocada, mas é para vos dar uma ideia, eu já tinha feito aquilo que tinha a fazer, já me estava a vir embora. São os turistas a chegar, a malta, turistas como eu, ao fim e ao cabo, foi um turista mais cedo. É a malta a descer a montanha para ainda conseguir ver um bocadinho dos fogos azuis. Estes indivíduos que estão aqui, quando chegam cá abaixo já não veem nada, porque aqui parece que é perto, mas a malta a subir a montanha, isto é só um single trail, é só um carreiro. único. Portanto, há aqui... é bom ir cedo quando não há ninguém. E depois esperei pelo nascer do sol. Isto é uma das minhas filhas, aliás, são as minhas filhas. E o lago, isto é o sítio onde descemos, aqui, onde retiram o enxofre, e depois tens uma visão do nascer do sol neste lago absolutamente mágica. Mágica. É brutal, brutal. E este vulcão, a par dos vulcões da Nova Zelândia, este vulcão, dos nasceres do sol nos vulcões da Nova Zelândia, este vulcão é absolutamente fantástico. E agora, João, deixo-te a ti comentar as imagens. Olha, tens uma foto que quando nós lá fomos foi muito complicada de conseguirmos apanhar. Recordo-me, conseguimos lá apanhar uma gueixa assim a passar já durante a noite e foi tramado. Nós andámos lá às voltas e estava a ver que não parecia nenhuma. E tu aqui tens uma nas calminhas, pá, à vontade. Isto eu posso dizer que as últimas vezes que fui já não fotografei caixas. Eu. E o que é engraçado é que uma das vezes que estive no Japão, houve um dia que eu estava... Foi uma vez que eu voei para Kyoto, antes de ir para Tóquio para receber o grupo. E queria fotografar o Gion. Portanto, o Gion é um bairro em Kyoto onde tens maior probabilidade de encontrares com gajas, sobretudo ao final do dia. Esta fotografia foi feita, não sei, às 6 da tarde. Ela parece que tem luz de dia, mas era um lusco-fusco. E eu fui ao Gion durante o dia. Fui, não sei, às 2 da tarde, ou coisa do género. E andava por aquelas goelas mais estreitinhas e vi uma geisha vir a pé. Não sei se era geisha, se era Maiko, se era aprendiz, se era geisha mesmo. Mas para a fotografia é indiferente. E isto tem a ver com aquela história que há bocadinho falamos sobre o bom senso e falar ou não falar. E vinha uma com um cliente. Eu parei, perguntei ao cliente se podia falar com ela. Ela falava inglês, curiosamente, o que no Japão nem sempre acontece. Sim, não é muito comum, não. E tive a conversa com eles, não sei, uns 3, 5 minutos. Tive bastante tempo a conversa com eles, atendendo que eu os parei na rua. E no fim tirei uma fotografia, aos dois, com o telemóvel. Fotografei-os com o telemóvel, não fotografei com câmera. E foi engraçado, porque foi a primeira e única vez até agora que eu falei com uma, consegui falar com uma. Curiosamente, foi das vezes mais reconfortantes. Não foi nenhuma das fotografias, eu tenho dezenas de fotografias de geishas. Foi da forma mais reconfortante. E a fotografia que eu tenho deles os dois foi meio corpo, eles os dois. Eu disse, posso mostrar uma fotografia? Ok. Um snapshot. E foi o que aconteceu. Esta fotografia, curiosamente, foi feita na primeira vez que fui ao Japão, na primeira vez que fui ao Gion, na primeira vez que parei para fotografar uma geisha. Estava a passar numa das ruelas das casas de chá e vi que estava muita gente parada ali, com tripés e estava tudo à espera. E um carrão à porta. E isto foi sorte principiante, porque eu ia passar, eu acho que devia ter a 100-400 metida na máquina, suponho eu, e isto foi tirada como a 100-400, e voilà. É uma talvez das melhores fotografias de geishas que eu tenho. Não é aquela que eu mais gosto, mas talvez das melhores fotografias de geishas que tenho. Gosto imenso desta fotografia. Também foi tirada no Gion, em Kyoto, e é um funcionário de um restaurante. Isto é um restaurante, à espera dos clientes.
mas gosto da posição dele, gosto da posição dos braços, gosto da expressão. Da postura. E foi uma das imagens. Também gosto da expressão deste. O Japão tem uma espécie de macacos que normalmente as pessoas conhecem pelos macacos da neve, mas na realidade eles estão em todo lado. E existem, eles são conhecidos porque começaram a tomar banho nos onsen, nas piscinas de água quente que abundam nas montanhas do Japão. E há um sítio que se chama Jigokudani, onde eles, normalmente as pessoas vão para os fotografar a tomar banho. Eu já lá fui 2 vezes. Uma das vezes fui em abril, já não havia neve, e foi quando esta imagem foi feita. Este é um macho, e a história deste macho reflete bem a história de não fotografes se eles não quiserem. E então, o que é que... Tenho aqui que fechar aqui alguma coisa. Não fotografem se eles não quiserem. Eu com este amigo, e esta fotografia foi feita com uma 100-400, comecei-me a aproximar, e ele estava parado. E eu lembro que estava uma das minhas filhas atrás de mim, que me dizia, cuidado, e o tipo faz uma primeira tentativa de investir contra mim. Eu tenho umas 10 fotografias deste amigo. E a alturas tantas ele avança. E quando ele avança eu recuo, portanto, mas avança para atacar, portanto ele mostra-me os dentes. Porque ele estava com a fêmea, eu tinha fotografado a fêmea e estava a fotografá-lo a ele. Não fotografei, havia cris, mas eu não fotografei. Mas gosto imenso do olhar dele. Isto é Planeta dos Macacos puro e duro. Gosto da expressão dele, gosto dos olhos dele, porque ele está-me a olhar nos olhos, tipo, está-me a desafiar. Tipo, anda cá que eu dou-te uma dentada. Para mim esta fotografia é o que diz, anda cá que eu mordo-te. E gostei e gosto imenso desta fotografia. Bem, para quem só estiver a ouvir, já sabe que tem que viver o vídeo no YouTube para ver essas fotos todas que o Arthur está a descrever, não é? Porque temos malta que ainda só nos ouve em versão áudio. Pronto, esta pode ser a excelente deixa para começarem a ver os nossos vídeos no YouTube. Sim. Senão, espero que sim. Esta era a fêmea. Portanto, foi a causa dele querer-te agredir. Exatamente. Acho que ele no fundo estava ciumento. Ele no fundo estava ciumento. Mas este sítio dá imagens giríssimas dos macacos japoneses. Este é uma fotografia de um sítio que já não existe. O mercado de peixe, tal como tu o conheceste, João, já não existe. Já fechou. Mudaram de sítio. Eu não faço a mínima ideia o valor daquele terreno no sítio onde está. Imaginam que é ter um mercado... Era o maior mercado de peixe do mundo. Do mundo. Imaginem o que é, para terem uma ideia, quem conhece aqui em Lisboa, terem um mercado de peixes com, não sei quantos hectares aqui aquilo tinha, ao lado da Avenida da Liberdade. É mais ou menos o equivalente. Portanto, aquilo estava ao lado de Ginza, que é das avenidas mais caras de Tóquio, e nem imagino a pressão que deve ter sido feita para o mercado sair daquele sítio. Mas esta imagem foi feita em 2014 ou coisa do género. Foi no ano anterior ela temos ido. Sim. E eu pedi para ele pousar para a fotografia. Isto, que vocês estão aqui a ver, isto não é natural. Eu disse, eu posso tirar uma fotografia, e ele fez esta cara de... Esta fotografia da noiva está aqui, porque para já acho que as cores estão giras. E é uma noiva a tirar uma selfie. O que é uma coisa muito japonesa, muito asiática. As selfies, aliás, hoje em dia as selfies já estão por todo lado, mas é uma coisa muito, muito deles. E achei curioso a noiva estar sozinha com o buquê a tirar uma selfie. E gosto desta imagem por aquilo que ela significa de antítese, ou seja, num casamento de alguém estar sozinho a tirar uma fotografia a si própria. E com um bocado de sorte está a usar aqueles filtros para meter assim os olhinhos tipo anime e umas orelhinhas. Pode ser. Como vocês veem, estas imagens não foram só mandadas por uma pasta e não estão por nenhuma ordem especial. Isto é uma geisha a sair do táxi com o seu cliente. E normalmente, ao contrário daquilo que as pessoas já agora ilustraram um bocadinho, as geishas não são prostitutas. As geishas são entertainers
que declamam poesia, fazem jogos, conversam sobre temas das mais variadas situações, mas não são prostitutas. Portanto, é um exemplo da chegada de uma geisha a uma casa de chá onde elas exercem a sua função. O que é curioso, porque normalmente não chegam juntos com os clientes. Normalmente o cliente já lá está, ou está a chegar e depois chega a geisha. Aqui chegaram juntos. Monte Fuji, não sei se tiveste a sorte de o ver. Vi assim com muitas nuvens já na viagem de regresso. Pronto, foi das frustrações que tive da viagem. Se calhar capaz de ter sido a única frustração que tive da viagem foi não ter tido assim uma vista mais limpa do Monte pronto, Fuji. Aqui temos o Monte Fuji, totalmente descoberto. E eu não sei, eu não sei que se nós estamos a demorar tempo demais, não faço a mínima ideia que horas são, eu não tenho relógio, não sei nós que horas são. já estamos há uma hora e meia. 1h30? Sim, então vamos lá ver as fotografias rápido, porque... Isto é assim, a malta começa a se entusiasmar com a fotografia, já sabes como é que é, ainda por cima agora. Exato. Agora é que chegas às fotos do Japão é que vais começar a acelerar. Opa. Isto é Miyajima, ao pé de Hiroshima. E cá está o cemitério do Monte Koya, com uma luz muito filtrada pela manhã. O monge. O Monte Koya, para quem nos vê e nos ouve, imaginem uma Fátima ou um Santiago de Compostela para um ramo do budismo zen. E aqui voltamos a Kyoto, estamos na zona da Ariyashiyama, que tem umas paletes de cores no outono absolutamente brutais. Não lembro se tu foste no outono ou na primavera, João? Nós somos no início da primavera. No início da primavera. Sim. Ainda apanhámos um bocadinho de neve também. Pois. Este é Miyajima, é um tori flutuante. Flutuante ele não flutua nada, portanto ele fica... É um sítio mágico, este sítio é mágico. É o meu sítio favorito do Japão. É muito fixe. Isto é música. Isto é um detalhe de um parque em Osaka. Eu fiquei sentado aí 1 hora a ouvir um tipo a tocar saxofone, a tocar trompete. Isto se chama. Isso não é trompete. Oboé, não é saxofone, não sei o nome exatamente deste instrumento, que me perdoem os puristas nisto, mas é um detalhe que eu gostei imenso. E pronto, e é isto. A luz do Batman. Exatamente. O sinal do Batman ali. Pá, isto deu aqui para viajar, e por cima agora que estamos todos confinados, cada um em sua casa. Foi uma maneira de viajarmos. E mais uma vez recomendamos quem está só a ouvir o podcast, veja também, porque realmente tem aqui fotos muito fixe. E mais uma vez a gente agradece aqui o Arthur ter aceito o nosso convite. Deu aqui para viajar, deu aqui um bocadinho para viajar. Ainda havia muito mais perguntas, não é? Que você tem muitas histórias que tens para contar, e já te tinha perguntado a ti em off, mas fica agora até aqui para registro, para quando assim, aquele tal desafio que tu falaste, publicares um livrinho com estas memórias e algumas fotos. Epá, pronto, em off, aquilo que eu também te disse, que já me puseram datas e tudo, a editora já me pôs a data e tudo. Está complicado porque comecei a escrever e depois já puseram-se várias coisas aqui pelo meio, mas seguramente que isso vai surgir um dia. Não sei se este ano, se calhar este ano não, mas tenho vontade que isso aconteça. Não necessariamente um livro de fotografias, porque há gente que fotografa muito melhor do que eu e tem imagens muito mais bonitas destes sítios, mas sobretudo um livro de histórias. Um livro de memórias, sim, que acho que tens muitas histórias para contar, e muitas são engraçadas. E algumas ficaram aqui alguns exemplos, não é? Portanto, muitas ainda ficaram por contar. Se não estávamos aqui mais outro episódio só a ouvirmos-te a contar as histórias. Isto quase que, se vamos com 1h30, isto quase tem que dar 2 episódios, a versão A e a versão B. Não é? Lado A e lado B, não é? Vocês evitam. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E certamente, olha, quando lançares esse livro, avisa que a gente fazemos um podcast para falar sobre o livro. Está bem? Eu é que vos agradeço o convite, pá, e muita força para o vosso podcast, para o canal do YouTube e para
E continuem, porque é preciso endurance. São sempre maratonas. Faremos por isso. Olha, mais uma vez, muito obrigado. E a vocês que estiverem a ouvir ou a ver, espero que tenham gostado. Continuem-nos também a seguir, a fazer os vossos comentários, deixarem feedback, darem as vossas avaliações nas plataformas onde nos ouvirem, porque também só sei que a gente também consegue chegar a mais pessoas e aumentarmos também aqui a nossa comunidade. Ok? Mais uma vez... Continuem a enviar-nos sugestões, convidados. Já agora vamos aproveitar isto, não é? Inclusivamente, estamos... o Arthur, depois se tiveres algumas sugestões de malta que acho que alinha aqui no nosso podcast, já sabes, a gente depois fala sobre isso. Digo-vos em off, tenho imensos. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito e obrigado a vocês que também estão desse lado a ouvirem-nos e a verem-nos. Espero que estejam bem, que estejam em casa, cumpram as regras para ver se a gente consegue resolver isto o mais rápido possível, para voltarmos todas as nossas vidas e para também começarmos todos a viajar fora de casa e não somente pelo ecrã do computador. Ok? Um abraço a todos e até uma próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado.